amigos! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal! Hoje nós vamos falar de contorno! Eu postei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, vou deixar a aqui embaixo, uma caixinha de perguntas e perguntei o que vocês queriam aprender, né? E algumas das respostas foram sobre contorno. Então hoje nós vamos falar sobre o contorno. Contorno principalmente para iniciante. Então eu quero que você esqueça aquelas imagens todas desenhadas. Vou tentar colocar uma imagem aqui para vocês terem noção. E nós vamos falar do contorno de uma forma prática, fácil e simples, para que você pare de ter dúvidas sobre o que é o contorno e para que ele serve, para que você consiga colocar ele em prática no seu dia a dia. Então, bora lá para o tutorial! Então, como vocês já estão vendo, eu estou com a base aplicada e com o corretivo. Vai ficar aparecendo aí para vocês a aplicação. Enquanto isso, eu queria dizer para você descomplicar, tá? O contorno não é um bicho de 7 cabeças e não tem que ser uma coisa difícil, uma coisa assim, eu nunca consigo fazer, porque eu fico vendo as pessoas e aplicam em muitos lugares e eu não sei como que faz. Esquece isso, hoje nós vamos descomplicar e eu vou passar para você, ensinar para você de uma forma fácil e simples, tá? Duas coisas importantes que você tem que saber a respeito do contorno. Primeiro, o contorno ele serve para devolver, né, os ângulos do seu rosto, né? Então ele serve para devolver a sombra do seu rosto depois que você aplica a base e o corretivo, né? É como se você pegasse o seu rosto e fizesse uma tela branca quando você aplica base e corretivo. E aí você precisa vir com algo devolvendo a sombra. E esse é o papel do nosso contorno. Além desse papel, né, ele é muito utilizado no visagismo, porque você consegue esconder aquelas coisinhas que você não gosta mais, diminuir ali a zona da testa, fazer uma marcação um pouco mais forte aqui na maçã, né, deixar um pouco mais contornada aqui da região do queixo. Então isso facilita muito. E hoje nós vamos aprender na prática como nós fazemos isso. Cada pessoa tem um formato de rosto. Então, às vezes, a gente quebra muito a cabeça porque aquele contorno que fulana de tal não usa, não ficou bem, não deu certo pra mim. Claro, porque meu rosto é diferente. Então, a maquiagem, né, num todo, ela precisa ser muito treinada por você, para você descobrir onde são os pontos específicos, né, e aquilo que te valoriza e aquilo que não te valoriza. Qual o contorno que eu uso para que fique legal, para que não fique aquela coisa borrada. Lembrando sempre que o intuito do contorno não é que a pessoa que olhe para você veja que você está com contorno, tá? Esse não é o intuito. O intuito é realmente você devolver para o seu rosto essas sombras. Então, o ideal é que você utilize um contorno no máximo uns 2 tons a mais que a sua pele. Quanto mais escuro for o contorno que eu escolher aplicar no meu rosto, mais trabalho eu vou ter para esfumar. Mais trabalho eu vou ter, né, para trazer essa naturalidade no contorno. Não sei se deu para entender, né? Mas acho que deu. Então, vamos lá, vou mostrar na prática para você. Em relação ao pincel que você vai usar no contorno, é importante que você utilize um pincel médio, tá? E não muito grande. Ali, o médio para pequeno. Por quê? Para facilitar para você também na questão do esfumado, tá? Então aqui eu tenho 2 opções. Eu gosto muito de usar pincel que tem essa parte assim, chanfradinha, né, no nosso contorno, porque eu acho que facilita também. Então eu vou usar o meu de sempre, tá? E eu vou escolher esse tom aqui, tá? Você pode pensar assim, nossa, Nath, mas nem é tão escuro assim, não. Porque o objetivo não é que ele seja muito escuro e que se destaque, assim, absurdamente no meu rosto. O meu objetivo, como eu falei, é devolver essas sombras pro meu rosto. Outra coisa importante de lembrar para vocês é que eu, por exemplo, Nath, eu tenho um contorno natural. Eu já falei para vocês isso nos outros vídeos, tá? Eu tô sem contorno, mas se eu virar assim para vocês, vocês conseguem ver essa marcaçãozinha, esse osso fundo que eu tenho aqui. Mas isso é da minha cara, gente. Não tem o que eu posso fazer. O Senhor me deu o contorno natural. Não tem o que eu posso fazer. Mas, se você não tem, como que você faz para achar, tá? É muito fácil. Você vai pegar o seu pincel e você vai depositar ele aqui, ó, em cima da sua orelha, como se você fosse apoiar um óculos, sabe? Então, ó, bem na pontinha da sua orelha e você vai aqui, ó, em direção
da sua boca, tá? Então, é nessa região aqui que nós devemos aplicar o contorno. Muita gente aprendeu a fazer, né, o famoso boca de peixinho. Mas fazer a boca de peixinho pode fazer com que você faça a marcação do seu contorno no lugar errado, tá? Então, o ideal é você usar o truque do pincel aqui. E aí, como que eu faço? Eu pego, então, o contorno, esse aqui, e a primeira vez que a gente vai aplicar é quando tem mais produto no meu pincel, né? Eu preciso lembrar disso também. Então, eu vou depositar bem pertinho da raiz do meu cabelo. Pega mais produto e eu vou depositar aqui, ó, pertinho da raiz do meu cabelo. Sem medo, tá? Deposito aqui, depois eu vou vir fazer o trabalho de esfumar, de contornar bem bonitinho ali, tá? Então, apliquei o produto e aí eu vou vir com ele naquela direção da linha que formou com o meu pincel, no máximo até os 2 dedos antes da minha boca, tá? Pra eu não ficar com o contorno até aqui embaixo na boca, né? Que não faz sentido. Então, eu me limito ali a 2 dedos antes de chegar na minha boca. Então, eu vou vir assim, ó, e eu vou descer com esse contorno pra cá. E aí, você vai esfumando, vai espalhando esse produto da melhor forma que você achar, tá? Com movimentos de vai e vem, movimentos circulares. Eu tenho essa região, né, como eu já falei nos outros vídeos, bem grande. Então, eu posso usar e abusar do contorno também nessa região, porque vai me favorecer, tá? Então, aplico aqui, vou subindo em direção às têmporas dessa região aqui. Então, eu vou subir com esse contorno pra cá. E o que é estar esfumado? Esfumado é quando eu não consigo ver nem o começo, nem no fim dessa marcação aqui, tá? Então, minha filha, que você vai gastar o tempo que for preciso. Você esfuma, vai, vem, vai, vem, vai, vem, sobe, desce, sem medo. Sempre arrastando aqui assim, ó, bem pra região da raiz do seu cabelo, tá? Se a sua testa for pequenininha, não precisa aplicar em toda essa região, porque senão vai diminuir mais ainda, tá? Como não é o meu caso, eu aplico assim toda a minha raiz aqui em cima, sem problema nenhum. Mas como eu falei, né, eu já esqueci, eu não quero aplicar desse lado, eu quero aplicar só desse, meu Deus do céu. Nota dó. Então, eu vou aplicar aqui só desse lado, mais intensamente, ó. E é importante, o restinho que tá no meu pincel, eu descer aqui também. Olha a diferença de um lado pro outro. Mesmo que eu tenha o sombreado natural que eu falei pra vocês, né? Dá pra ver bem a diferença aqui onde tem o contorno e do lado que não tem. Esse contorno que eu escolhi aqui pra passar em mim, ele tem um fundo mais quente. Sabe, quente quando eu falo é que ele puxa assim pra um tom mais do alaranjado, assim, lembra um pouco calor. Não sei se dá pra entender essa linguagem aqui. Mas é isso. Então, ó, apliquei de um lado para vocês verem a importância de nós fazermos a devolução. Agora, eu vou aplicar um pouco mais aqui na minha testa para vocês verem a diferença de um lado para o outro. Tá? Eu vou fazer do outro lado para vocês verem. Tá vendo? Isso lado é isso, não tem nem começo, nem fim. Faz parte de mim. Até rimei. Se você sentir um pouco mais de necessidade, ou assim como eu, se tiver mais papadinha, tá vendo? Você pode aplicar um pouquinho mais do produto no seu pincel e vir aqui fazendo essa marcação, porque daí ele dá um truque, né? E diminui, dá uma sombra maior aqui, parecendo que você tem menos papada. E agora entra um dos lugares assim mais polêmicos de contorno, que é o nosso nariz, né? Então, para fazer o contorno do nariz, eu vou usar um pincelzinho menor e você vai pegar, você pode usar o mesmo contorno que você usou aqui, tá? Ou se você preferir ainda um mais clarinho, tá? O destaque ser menor. Eu vou usar o mesmo que eu usei antes e eu vou começar aplicando aqui, ó, nessa região aqui da paredinha, para reforçar, tá? A sombra que tem naturalmente aqui
que foi retirado pela base e pelo corretivo, beleza? Então, ó, aplico aqui, onde acaba a minha sobrancelha, e vou descer. A mão assim, gente, ó, a coisa mais leve que você conseguir na sua vida. Ó, vocês conseguem ver a diferença? Eu daqui da câmera tô vendo. Você pega e, de novo, você pode depositar assim primeiro já, ó. E aí, do outro lado, também você dá uma primeira depositada. E você, com a mão bem levinha, vai fazer esse movimento aqui no seu nariz, tá? Vai espalhar pela lateralzinha dele. Sempre eu gosto de trazer aqui, ó, para debaixo da sobrancelha, nessa entrada aqui, porque ele traz essa sombra que faz com que o olhar fique mais amplo, sabe? Às vezes me faltam as palavras na minha cabeça, faz sentido na hora que eu vou falar, parece que não faz sentido nenhum. Cara, fiquei sabendo muito ensinar, entendeu? O professor é maravilhoso. Eu tô usando apenas os lugares que naturalmente já possuem esse sombreado, tá? Então, eu só estou devolvendo a sombra para o lugar que foi retirado devido ao produto que eu usei anteriormente, tá? Então, eu preciso que isso fique claro na sua cabeça. Por quê? Porque cada rosto tem um formato, né? E a gente consegue, sim, mudar o formato do nosso rosto, dependendo do lugar onde a gente aplica os contornos e as iluminações. Mas o foco aqui hoje é que você aprenda a devolver para o seu rosto essas sombras e faça esse contorno maravilhoso, deixando, né, o seu rosto maravilhoso, lindo, poderoso, de forma natural. Agora, eu vou usar o mesmo esquema de contorno no meu olho. Acordei, não quero fazer uma mente muito elaborada, quero só um blushzinho, um contorno bem rapidinho e nada. Então, ó, eu venho aqui nesse canto. Como que é o nome disso aqui, galera? Eu já ensinei vocês. Vou esperar as respostas aqui no comentário. Então, eu venho aqui no e espalho bem. Um truque legal também, por exemplo, se você quer trazer um pouco de volume para os seus lábios, é você aplicar o contorno aqui embaixo, ó, porque ele vai trazer uma sombra para essa região, vai dar essa ilusão de que você tem mais volume nos lábios, tá? Mas é só uma ilusão mesmo. Faça sempre uma análise, estude o seu rosto, descubra aonde vai cada contorno, né? Eu vou pegar um pincel maior e vou dar uma esfumada maior assim, ó, para realmente garantir que contornada, não tem nada marcado. Tô pronta, os contornos foram aplicados. Resultado final do nosso contorno, eu vou aplicar só um blushzinho e um rímel. E esse, meus amigos, é o resultado final. Então, eu espero muito que você tenha ficado esclarecido dessa vez, amiga. Se não ficou, você pode deixar aqui embaixo seu comentário, sua dúvida, ou qual que é a sua maior dificuldade, né? Em qual passo da maquiagem você tem mais dificuldade pra gente poder, aos poucos, ir trabalhando isso aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, só clicar aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada. Então, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber toda vez que sair um vídeo novo aqui. Ah, e se você por acaso tem uma amiga que não sabe fazer contorno, copie esse link e manda para ela aprender de forma fácil e rápida. E me deixe saber se vocês estão gostando. E é claro que eu te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um beijo enorme no seu coração. Eu espero que tenha dado pra ver, né? Porque, número 1, eu só quero dar highlights. Número 2, um zoom na minha cara pra vocês. Gente, tô no maquiagem.